Então, o que acontece? Nós temos o topo anterior do Bitcoin que foi rompido, né? E recentemente nós tivemos uma sombra vendedora ameaçando uma grande queda infinita do Bitcoin, gráfico semanal. Vamos falar um pouquinho sobre essa barra. Essa barra vai fechar amanhã às 21 horas da noite, horário de Brasília. Não sei que horário vai ser, 9 horas da noite, vai ser 4 horas da manhã aqui, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E basicamente nós estamos numa região agora de topo anterior, tá? Então a gente teve aquele topo, acredito que é um topo fraco, e espero que o movimento do Bitcoin continue sendo de alta daqui para frente. Então, na minha opinião, nós estamos no melhor período para comprar o Bitcoin, tá? Acredito que nós estamos em um período de suporte do preço do ativo. O pessoal pergunta, né? Mas é topo? Isso aqui é topo? Sim, nós estamos no topo anterior. E por que está lateralizado nessa região? Porque é uma região de briga, né, entre compradores e vendedores. E geralmente, quando nós estamos numa tendência de alta e nós rompemos o topo anterior, o preço do ativo ele fica por um período de tempo brigando na região onde foi rejeitado anteriormente, né? Ou seja, tem muita região, nessa região aqui tem muitos vendedores, tem muita gente realizando. Já vou mostrar isso para vocês. Então, nessa região aqui, muita gente que ficou preso pelo ativo, ou que ficou preso aqui nessa região, ou que ficou preso nessa região, quer vender, ou quem começou a ter lucro a partir desse ponto vai querer chegar no topo anterior e vender, acreditando que essa região é um topo, ou seja, a pessoa leva ao pé da letra aquela frase, né? Compra fundo e vende topo. O problema é que a gente nunca sabe em que fundo nós estamos e que topo nós estamos. Nós estamos no fundo de curto prazo, no fundo de longo prazo, ou no topo de curto prazo, no topo de longo prazo. E a gente precisa de algumas métricas para saber o que é topo e o que é fundo. Então, basicamente, eu utilizo volumes, praticamente não temos nenhum volume fora do normal nessa região. Na minha opinião, nós estamos acumulando para continuar subindo, ou seja, acredito que o preço do Bitcoin vai lateralizar por um determinado período de tempo, e vai construir uma base sólida de suporte mais forte para o preço continuar subindo, tá? Então, nessa região aqui, nós podemos ficar, de 1 a 7, a 14, a 20 dias lateralizado, né? E voltar a subir. Ou pode durar praticamente 1, 2 dias e já voltar a subir logo em sequência. Mas, na minha opinião, ele está fazendo suporte, construindo suporte para o preço continuar subindo. Quando nós temos tendência de alta, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está funcionando. Tá funcionando. Quando nós temos tendência de alta, nós temos sempre topos e fundos ascendentes, certo? Em algumas horas, esses topos e fundos ascendentes, eles não ficam tão claros assim. E a gente tem os períodos de inflação antes do preço continuar subindo, como foi o que aconteceu aqui, neste período aqui atrás, tá? Em maio. Então, nós podemos ter um período rápido de correção ou longo de correção, ficando mais de 20 dias, no caso. Então, antes de 20 dias, é período curto de correção ou de acumulação. Período longo de acumulação é mais de 20 dias, né? 20, 30, 40, 50 dias de acumulação, que eu acho difícil e improvável que vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que a gente vai lateralizar, vai voltar a subir, né? Então, na minha projeção aqui, né, graficamente falando, em comportamento de price action, a gente tem a seguinte coisa aqui. Deixa eu ver, gente. Aqui. Então, a gente tem acumulação lateral para o preço continuar subindo, tá? Então, a gente tem, na minha opinião, acumulação para continuar subindo lá na frente. Nós temos apenas 7% do total de bitcoins minerados em circulação em corretoras. Desses 7% total de bitcoins, nós temos uma demanda e uma necessidade muito grande de compra de bitcoin. Tem muita gente querendo comprar bitcoin nesse ciclo, né? Embora o pessoal fale, os ETFs Evergrande estão impedindo a alta do bitcoin, tudo bullshit, tudo groselha, bobagem. Só porcaria para vender notícia falsa. Notícia besta, na verdade. Não é nem notícia falsa. Pode ser uma notícia verdadeira? Pode. Mas, na minha opinião, não vai interferir neste movimento de alta futuro do BTC. Eu sou um dos únicos brasileiros que tem esse Tier 3 aqui. Eu vou mostrar atualizado para vocês o Net Realized Profit Loss,
o número de carteiras que realizaram ou a quantidade em bilhões de realização de lucro hoje. Então, muita gente está realizando lucro hoje pensando que o mercado vai cair. Quando nós temos esses picos de realizações de lucro, e essa aqui apareceu, nós podemos ter o início de uma pequena correção para o preço continuar subindo. Então, quando nós temos pico de realizações de lucro, ou seja, 5 bilhões, por exemplo, no último ciclo, com muito esforço de venda, ou seja, muita gente realizando lucro e o preço timidamente descendo, isso me indica a acumulação para o preço continuar subindo, tal como aconteceu aqui no passado do Bitcoin. E várias vezes você precisa de muita realização de lucro mesmo para que diminua o interesse de compradores nesse mercado, que na verdade só aumenta atualmente, e expurgue os compradores e comece só a ter vendedores no mercado até que comece a ter aceitação de realização de venda de Bitcoin com prejuízo, o que não aconteceu até o presente momento. Então, nós temos uma grande quantidade, praticamente quase 6 bilhões de dólares, tendo de realização de lucro por parte de holders de Bitcoins, e basicamente não mudou nada nisso, né? Ou esses realizadores são os de curto prazo, os short-term holders, ou os que possuem Bitcoin por pouco tempo, tá? E nós estamos normal, acompanhando o preço do Bitcoin, o comportamento dos short-term holders, ou seja, os holders de curto prazo, tem um comportamento idêntico ao preço. Quando isso acontece, quer dizer que nós temos uma tendência de alta saudável vigente, ou seja, esse tipo de realização ela é previsível para quem é short-term holder, ou seja, os mãos leves, os alfaceiros, os mãos de alface, né? Ou quem não consegue rodar Bitcoin por mais de 5 meses e 11 dias. Só que no preço isso não se reflete tanto. Então a queda ela não é tão grande, né? Foi uma queda praticamente de quase 10%, talvez 9,38%, muito pouco pela quantidade de dólares, de bitcoins que foram liquidados para serem realizados lucros, ou que foram trocados por dólares, né? Foram vendidos para serem supostamente realizado lucro em dólar. Então nós temos essa grande realização de lucro, nós temos essa grande realização de lucro e isso não se reflete no preço, né? Se reflete no preço de forma tímida. Por quê? Porque são 7 bilhões, aliás, 7% do total de bitcoins minerados até hoje, dos 19 milhões, apenas 7% estão em corretoras para serem negociados. E uma parte desses bitcoins que são negociados supostamente em corretoras não estão disponíveis para negociação. Ou seja, não são todos os bitcoins disponíveis no mercado. E por isso que uma movimentação de venda de realização de lucro de 6 bilhões teria que causar uma queda muito maior no preço do que realmente aconteceu. Ou seja, existe mais demanda ainda compradora do que demanda vendedora nessa região. O que me remete ao quê? O que nós estamos vendo não é uma tendência de baixa. O que nós estamos vendo é uma correção, o preço continuar subindo em uma concentração de suporte, uma zona de suporte que foi bem interessante lá em maio e abril, onde foi a região onde muita gente começou a encarar o mercado como um preço muito caro, né? 50 mil, 60 mil dólares por unidade, um preço muito elevado para o Bitcoin, e por isso que naquela época começou-se a realização sem parar de lucros. Eu vou mostrar para vocês, olha só o comportamento dos short-term holders, né? Eles começaram a produzir, enquanto no gráfico a gente tinha topos e fundos ascendentes, no gráfico do short-term holders nós temos praticamente um triângulo simétrico surgindo com topos e fundos descendentes, né? Então, ele começou a antecipar o comportamento do varejo, começou a antecipar dizendo assim, esse gráfico da Glassnode, ele diz o seguinte para nós, que o mercado naquele momento em que atingimos pela primeira vez os 50 mil e 60 mil dólares por unidade, fez com que o mercado comprador desacelerasse, reduzisse e encarasse que 50, 60 mil poderia ser o topo histórico do Bitcoin naquela época, que poderia ser, era considerado pela grande massa de compradores e investidores de cripto, de Bitcoin, que ali poderia ser uma região de topo majoritário, ou seja, o preço estava ficando muito mais caro e ninguém mais queria desembolsar 50, 60 mil para continuar comprando bitcoins. Então nós tivemos uma queda muito forte na demanda compradora, por isso que o preço se estabilizou naquela região e ele começou a corrigir 50%, que a gente chama de correção, né? E agora não, agora nós estamos com o preço e o comportamento do varejo igual, a mesma coisa, ele está refletindo, o gráfico não anda de forma diferente do preço, isso indica uma alta saudável, e mesmo nessa região
ali de maio, onde nós tivemos as realizações, veja que quando começa a aparecer essas pontas de lucro e o preço continua subindo, nós estamos em tendência de alta e nós podemos ter só breves correções ou lateralidades. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Por exemplo, aqui nós tivemos uma grande realização de lucro num primeiro momento, quando o Bitcoin começou a tendência de alta lá em dezembro de 2020, né? Nós tivemos, então, esse pico, logo depois o preço se lateralizou para continuar subindo. Ele subiu, ele teve outro pico de realização de lucro, continuou subindo, ele teve outro pico de realização de lucro, ou seja, a galera que estava comprando Bitcoin começou a realizar lucro o tempo todo. E é exatamente esse o comportamento que a gente quer ver quanto o Bitcoin vai batendo novos topos e novas regiões de preço. Da mesma forma, ele vai fazendo várias e várias vezes e a alta continua, até que chega um momento em que os lucros vão ficando cada vez menores, vai tendo um esgotamento da realização de lucro, ou seja, vai tendo um esgotamento de compradores no mercado, porque tem tanta gente realizando lucro que não tem mais ninguém querendo comprar Bitcoin, tem mais começando gente a querer vender Bitcoin para realizar lucro do que gente querendo comprar. Isso faz essas quedas, essas correções de 10, 20, 30, 40, 50%. E agora, recentemente, nós tivemos essa queda por conta justamente disso, né? Porque nós tivemos uma grande quantidade de realização de lucro, comportamento natural, quando o preço retesta um topo anterior, e a gente chama essa acumulação acima do topo anterior de criação e construção de suporte para o preço continuar subindo. Então, o que nós estamos vendo, enxergando aqui, é uma construção de um novo suporte para o preço continuar subindo. Não sabemos se ele vai voltar a subir já amanhã, ou seja, nos próximos dias e na próxima semana, ou se ele vai ainda lateralizar, fazer um triângulo simétrico, alguma coisa nesse sentido daqui a 10, 20 dias. Se passar de 20 dias, é uma acumulação longa, de longo prazo. Se for menos de 20 dias, essa acumulação é apenas uma lateralidade, ou seja, uma acumulação de curtíssimo prazo, o preço continuar subindo. Então, na minha opinião, melhor região para comprar Bitcoin é 58 mil e 60 mil dólares por unidade, é uma região de compra, não de venda, porque, na minha opinião, isso aqui não é um topo duplo. O que está sendo construído é um suporte para o preço continuar subindo e, na minha opinião, esse vai ser o novo fundo do Bitcoin no futuro.